Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás. Astuto e muito rebel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nós quisesse devorar demônios não contados, não poderiam nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra de Deus. O Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Graça e paz, igreja. O culto de hoje é um louvor a Deus pelos 503 anos da Reforma Protestante. Por isso, vamos relembrar momentos da história da igreja cristã e reaprender os ensinamentos que recebemos durante toda a nossa história. Nossa intenção hoje é louvar a Deus para que Ele nos ensine a ser uma igreja reformada, sempre se reformando. Por isso, ao longo do culto, vamos ler vários textos bíblicos fundamentais para o movimento e vamos também lembrar quais são as 5 solas, os 5 somentes que nós estudamos há algum tempo com o presbítero Silvio César pelas mensagens de WhatsApp no grupo da Escola Dominical. Vamos começar então pelo somente Cristo. Somente Cristo. Jesus, o Cristo, é o único mediador entre a humanidade e Deus. Cremos que somente pelo sacrifício de Jesus restabelecemos a aliança com Deus e nenhuma outra obra é capaz de substituir a ação de graça revelada em Jesus. Agora cantemos afirmando que só pela graça e pela fé em Jesus, o Cristo, que marcharemos em nome do Senhor que nos resgatou do pecado.
mais sábios, na verdade, no amor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos segue na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos segue na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos segue na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. O Cristo enviado nos deu a liberdade de confessarmos os nossos pecados diretamente a Deus, sem a necessidade de um intermediário que não seja o próprio Jesus. E isso é a representação do amor misericordioso que Deus tem para com os seus filhos. Essa é a graça divina. Por isso, vamos ler sobre ela e depois leremos o texto que se encontra em Efésios 2, 4 e 5. Somente a graça. Somos salvos não pela nossa capacidade, mas pela graça de Deus. A salvação é somente pela graça, obra realizada somente por Deus, pois a humanidade não tem capacidade de se salvar sozinha. Na verdade, todos morremos no pecado, mas a ação de Deus, dada com favor imerecido, nos permite viver e viver em amor. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Pai, nos colocamos novamente diante de Ti, como pecadores que somos, reconhecendo nossas falhas, reconhecendo que somos devedores, Pai, com o Senhor. Pedimos, Pai, misericórdia para nossas vidas, que os nossos pecados sejam lavados pelo sangue do Seu Filho, Pai, porque pecamos, Pai, em pensamentos, pecamos em ações, pecamos por omissão, Pai. Então, Pai, ouça a nossa súplica, Senhor. Ouça o nosso clamor. Aqui reunidos, pedimos pelo Seu perdão. Em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus nos afirma em Efésios 2, 6, 9: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. A graça de Deus continua se revelando em nós hoje.
Após confessarmos os nossos pecados, Ele demonstra a sua bondade e misericórdia nos livrando das cadeias do pecado e da morte. Em Cristo somos ressuscitados. E é justamente por ser graça, favor imerecido, que isso não fica preso apenas em nós, mas alcança a todos, inclusive a nossas crianças, que são exemplos de fé em sua simplicidade e inocência. Olhem o que afirmamos ao dizer somente a fé. Deus nos declara justos somente pela fé em Cristo. A própria fé é dom de Deus, em sua ação graciosa realizada em nossas vidas pelo Espírito Santo. Alcançados e inspirados pelo Espírito Santo, somos justificados em Jesus, no Cristo em que declaramos a nossa fé. Inspirados por essa certeza, cantaremos juntos das nossas crianças. Canta comigo, criançada. Sobrarei o tolo construiu, vai cair. A sua casa ele construiu. Sobrarei o tolo construiu. A sua casa ele construiu. A chuva caiu, chuva e a água subiu. A chuva caiu, chuva e a água subiu. A chuva caiu, chuva e a água subiu. E a casa do tolo, e a casa do tolo cai. Sobre a rocha o sábio construiu, a sua casa ele construiu. Sobre a rocha o sábio construiu, a sua casa ele construiu. A chuva caiu, chuva e a água subiu. A chuva caiu, chuva e a água subiu. A chuva caiu, chuva e a água subiu. E a casa do sábio, e a casa do sábio não caiu. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Obrigado a mamãe, do papai. Cuida da pessoa que está doente, cuida do pastor Marco. Cuida da pessoa que está na igreja. Em nome de Jesus, amém. Ensinados pelas crianças, somos convidados a adorar ao nosso Deus com cânticos e ações de graças. Venham e cantem, todos a uma só voz, como família que somos. Adoraremos em majestade ao Rei dos Reis. Vinde
Vamos agora nos preparar para o momento da mensagem. Para isso, nós vamos ler o que diz somente a Escritura. E depois leremos o texto que será a nossa base hoje, qual se encontra no livro de Apocalipse, versículos 1 a 6 do capítulo 2. Diz assim somente a Escritura: a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Entendemos que a Bíblia é inerrante em seus ensinamentos e, como Martinho Lutero fez no passado, devemos avaliar nela os ensinamentos dados pelas autoridades, pois nenhuma experiência individual está acima da confirmação na própria palavra de Deus. Vamos agora ao texto bíblico. Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós falamos no início do culto que hoje é dia de louvarmos a Deus pelos 503 anos do movimento chamado Reforma Protestante, e que devemos reaprender algumas lições deixadas por homens e mulheres que lutaram para que a Igreja de Jesus voltasse às suas próprias origens. Sendo assim, à luz dos ideais reformados e seguindo a noção de que todo ensinamento deve ser orientado somente pela Escritura, hoje vamos analisar um dos lemas da Igreja Reformada: o sempre se reformando. Por isso, o título da nossa lição, como professor de português não poderia deixar de ser, é este: Reforma no Gerúndio. Muitos vão se lembrar das aulas que tiveram, quando alguma professora, algum professor falou que os verbos podem ter formas, e uma delas se chama gerúndio. Essa forma indica uma ação contínua: fazendo, agindo, lendo, orando, reformando. Em suas raízes, a Igreja Reformada teve a consciência de se colocar essa missão: estar continuamente se reformando, pois a Igreja deve ser significativa em seu tempo, atuante em sua sociedade e, por isso, atualizada com as relações que estabelece com o mundo. A carta à Igreja de Éfeso, lida há pouco, é um bom exemplo para essa ideia. Nela, Jesus mostra os acertos, reforça os pontos fortes da Igreja, mas orienta também as suas falhas. A Igreja abandonou o primeiro amor, como vemos no versículo 5. Tendo tudo isso em mente, convido a todos a analisarem esse texto, com foco especial nesse versículo 5, para buscarmos orientações na palavra para as reformas que precisamos fazer hoje, em nossas igrejas e também nas nossas vidas. Vamos então buscar o significado para a expressão primeiro amor, que a Igreja de Éfeso precisou resgatar e nós não podemos abandonar. Primeiro ponto que nós vamos falar então é: Igreja Reformada, sempre se reformando, é uma igreja que volta às suas origens. No texto que lemos, a carta segue uma estrutura comum em todas as 7 cartas do começo do livro de Apocalipse.
Nelas, Jesus orienta os líderes da igreja, que ali são chamados de anjo, apontando os acertos que a igreja teve e exortando em relação às suas falhas. No caso específico de Éfeso, essa é a primeira carta das 7 que aparecem no livro de Apocalipse. Nessa carta, os elogios são muitos. O trabalho realizado nas boas obras, a recusa aos falsos profetas e a perseverança, apesar de toda a perseguição em nome de Jesus. Vale dizer, a cidade de Éfeso tinha um importante templo de deuses gregos, era um local muito rico por ser ali porto e importante para todo o Império Romano. E apesar de tudo isso, a igreja se manteve perseverante. Olhem que exemplo essa igreja foi. Queria eu receber uma carta como essas, com esses elogios que Cristo fez à nossa igreja, à nossa 7ª EPI. Imaginem só como seria. Conheço as tuas obras, que vocês têm se empenhado em manter o projeto de frutas para o lar. Sei que vocês têm cuidado das famílias carentes através do auxílio das cestas básicas. Ou ainda, sei que vocês não se deixaram levar por falsos movimentos tanto no passado quanto no presente, mas sempre avaliaram tudo na palavra que eu deixei. Ou quem sabe, sei das suas lutas para manter o templo que foi erguido em meu nome, mesmo com as dificuldades financeiras impostas pela quarentena, impostas pelo seu tempo. Seria bom ouvir isso de Jesus, como deve ter sido muito bom para a igreja de Éfeso ouvir os elogios que receberam. Acontece, contudo, que há um porém na carta. E agora, mais uma vez, peço que vocês resgatem as suas aulas de português. Mas, porém, contudo, essas expressões têm força de contradizer o que foi dito antes. E mais do que apenas uma oposição à ideia anterior, eles têm força para anular o que foi dito antes. Isso significa, então, que essa vida exemplar da igreja de Éfeso se perde a partir do momento em que eles abandonaram o primeiro amor. Conversando com meu pai, ele me disse uma frase muito impactante. A ideia aqui é que a igreja deixa de ser igreja quando não mais serve o mestre com amor. É isso que está ali no final do versículo 5. Moverei do seu lugar o seu candeeiro, significa isso. A igreja deixa de ser igreja por não servir ao seu mestre com amor. É por isso que Jesus orienta a igreja a voltar às suas origens, a voltar ao primeiro amor que os movimentou quando eles tiveram a sua conversão. Quantas pessoas seguem ainda hoje vidas tidas como exemplares em nossa sociedade, mas só fazem isso por mera aparência? Vemos homens e mulheres agindo como se desejassem o bem do outro, mas em seus corações só há espaço para o egocentrismo. E egocentrismo esse que se utiliza das necessidades do próximo para se promover. Eles dão esmolas, mas não por amor. Eles fazem isso apenas para poderem postar em suas redes sociais, receberem ali curtidas e comentários elogiosos. Praticam o bem, mas abandonaram o amor que Cristo ensinou. E amor esse que nos ensina a verdadeira prática das boas obras, a razão de praticar as boas obras. Por isso, uma igreja reformada deve sempre se reformar, analisando as suas práticas e tendo consciência de que tudo o que fazemos é pela graça de Deus e para a glória de Deus. Tudo o que fazemos é pela graça de Deus e para a glória de Deus. Retornamos à nossa origem porque temos em Cristo o modelo exemplar. Em sua humildade, deixou o trono para realizar a ação do Pai, para glorificar o Pai. Por isso, reforço, uma igreja reformada, sempre se reformando, é uma igreja que volta às suas origens. O segundo ponto que nós vamos ver então é este. Igreja reformada, sempre se reformando, é uma igreja que se preocupa com a atualidade da mensagem de Cristo.
Uma igreja que volta às suas origens para resgatar o primeiro amor deve transformar isso tudo em atitudes, e atitudes coerentes dentro da sociedade em que vive, conectando-se com a realidade à sua volta. Para se ter uma ideia, Karl Barth, um importante teólogo suíço do século XX, afirmou o seguinte: é preciso segurar a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra. Repito, é preciso segurar a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra. Quando Karl Barth afirma isso, ele reforça o fato de somente as Escrituras devem ser a nossa regra de fé. Mas ele mostra que essa não é uma mensagem ultrapassada. A mensagem da Bíblia deve ser conectada com o dia a dia que vivemos. A sua mensagem deve ser utilizada no dia a dia que vivemos e a cada dia que vivemos. De maneira bem direta, irmãos, estamos agora às vésperas de uma eleição. E como em todas as outras, muitos tentarão se eleger usando o nome de Deus, mas sem viverem a mensagem do Evangelho. Ou ainda, há mais de 150 mil pessoas que partiram e suas famílias estão enlutadas devido a este vírus do Covid-19. Como foi a atitude das igrejas, o nosso comportamento para com essas famílias? Mas as taxas de violência contra a mulher aumentaram nos períodos de quarentena. Qual foi o acolhimento das igrejas para com essas mulheres e para com todos da sua família? Percebam que essas críticas não são direcionadas diretamente a fulano ou beltrano, a candidato A ou B. Da mesma forma que Lutero, quando pregou as suas 95 teses, não estava enfrentando exclusivamente o Papa, nem Calvino, ao tentar organizar a cidade de Genebra, enfrentando diretamente o governador. As críticas são a um sistema que se impõe na sociedade, fazendo com que as pessoas sejam desvalorizadas e as suas vidas descartadas apenas para a manutenção de poderes e estruturas. De semelhante modo, percebam que Jesus elogia a igreja de Éfeso no versículo 6, quando mostra que eles odiavam as obras dos nicolaítas, não os nicolaítas, que eram um povo herege, era a obra da heresia que a igreja tinha que odiar, assim como Cristo odiava. O que pretendemos com tudo isso, então, é compreender que voltar ao primeiro amor significa olhar para os males que o mundo sofre hoje com o olhar acolhedor do próprio Cristo. Jesus, ele combateu os poderosos que usavam da fé para oprimir o povo. Ele estendeu a mão e deu pão aos mais necessitados. Ele tocou nos doentes. Ele esteve na casa de pecadores para ensiná-los a sua mensagem. Ele acolheu a todos. Ou lembrando da mensagem da semana passada, ele criou pontes, não barreiras. Repito, Jesus criou pontes, acolhendo a todos em seu tempo, e é isso que ele nos convida a fazermos hoje. Isso significa que nós não precisamos nos preocupar em encher templos, principalmente com mensagens impactantes nas palavras, mas vazias em seu conteúdo. O que nós precisamos, sim, é abrir nossos corações e distribuir o amor que nos alcançou, o primeiro amor que nos alcançou, e sem esperar nada em troca, porque de graça recebemos e de graça também compartilhamos. Entendam, então, uma igreja reformada, sempre se reformando, é uma igreja que se preocupa e atua com a mensagem atual de Cristo. Sendo assim, partindo já para a conclusão deste texto, igreja, voltemos um pouco à origem desse sermão. A reforma é no gerúndio. É uma ação contínua na vida das igrejas e de todos os seus membros. Isso porque a reforma é um exercício de autoanálise e reflexão, exercícios esses diários. Mais do que ação humana, a reforma é uma ação inspirada pelo Espírito Santo, a partir da leitura da palavra de Deus e do olhar para o exemplo de Jesus, que é o Filho que nos foi enviado.
O desafio que fica então é este: que possamos voltar e permanecer no primeiro amor. Ou seja, que sejamos uma igreja que conhece as suas origens em Cristo. Que sejamos uma igreja orientada pelos ensinamentos daqueles que deram a vida pela mensagem do Evangelho. Que sejamos também uma igreja relevante nos nossos dias e na nossa sociedade, o que significa conhecermos os males que hoje atacam as pessoas e combatê-los a partir do acolhimento a todas as vidas e da rejeição a tudo que não seja embasado na palavra de Deus. De maneira um pouco mais pontual, na nossa individualidade, a reforma da nossa igreja continua quando avaliamos as reformas necessárias na igreja que nós somos, as reformas em nós. Corremos o risco do comodismo, e mais ainda em tempos de quarentena, porque corremos o risco de virarmos crentes do sofá, ou onde quer que você esteja ouvindo esta mensagem agora. Todos nós devemos pedir ao Espírito orientação para fazermos a autoavaliação e verificarmos se não estamos nos deixando levar mesmo, nos acomodar e, consequentemente, abandonar o primeiro amor. Primeiro amor este que todos nós sentimos na nossa conversão, no nosso batismo, na nossa profissão de fé, nos momentos que compartilhamos juntos. Esse primeiro amor não deve ser abandonado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Por fim, irmãos, lembrem-se do que é dito pelo nosso pastor sempre. O culto não se encerra aqui. O culto não se encerra neste momento porque ele permanece durante a semana na adoração que damos a Deus com as nossas vidas. Também, por isso, observem o último somente que nós temos, que é o somente a Deus a glória. A glória pertence somente a Deus, e o objetivo de todo ser humano é glorificar ao seu Criador. Quando vivemos pela graça, orientados pela fé, sabendo que somos salvos apenas em Cristo e que Ele nos deixou sua palavra e orientação nas Escrituras, então compreendemos que a glória é somente do Deus triuno e realizamos nosso objetivo de glorificá-lo com nossas vidas. Oremos para encerrar esse culto e depois será impetrada a bênção. Pai, muito obrigado, Senhor, porque mesmo em tempos difíceis, o Senhor tem permitido que nós estejamos reunidos em torno da Tua Palavra e possamos, ó Pai, reaviver em nós todos os Teus ensinamentos, possamos, ó Pai, aprender todas as Tuas palavras para as nossas vidas. Muito obrigado por esses momentos, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem se mantido conosco. E que a fé, inspirada em Cristo, seja a nossa orientação, seja, ó Pai, esteja sempre em nossos corações. É isso que eu te peço, é por isso que eu te louvo, no nome santo de Jesus. Amém. Recebam a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. A igreja está firmada